Antes da pandemia, um setor em particular crescia a passos largos e dividia opiniões. Eu falo do ensino à distância. O que gerava dúvidas, agora se tornou a única alternativa. E um dos cursos mais procurados durante a quarentena é o de idiomas. Esse é o assunto do quadro Novo Normal de hoje. Minha convidada de hoje é linguista e mestre em orientação pedagógica. Ela é americana, mas mora no Brasil já há vários anos e mantém um canal de sucesso nas redes sociais, ensinando as pessoas a aprenderem inglês. Bem-vinda ao quadro Novo Normal, Jack Katzis. Obrigado por ter aceito o convite. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, eu falei aqui do aumento da demanda por ensino à distância, né, com essa pandemia. Você percebeu isso no pedido de inscrições em um dos seus cursos? É isso que aconteceu? Realmente em tudo. O canal aumentou em 50 mil inscritos novos que o canal recebeu durante a quarentena e os alunos estavam muito mais ativos fazendo o curso. Até alunos que compraram o curso 2 anos atrás estavam fazendo com toda a força. A gente estava recebendo muito mais dúvidas dos alunos, então a gente realmente percebeu esse aumento em tudo, todas as mídias. Agora, Jack, o ensino à distância sempre foi alvo de questionamentos aqui no Brasil, né? Em relação à qualidade do ensino, à precarização dos polos físicos de educação. Para você, é possível garantir uma formação adequada dessa forma? Com certeza. Eu acho que precisa de um pouquinho de adaptação na parte do professor e da parte dos alunos. Eu acho que isso realmente é o maior desafio, é se adaptar a mexer com a tecnologia, ter a disciplina de sentar e abrir o computador e realmente fazer as aulas quando você não tem ninguém cobrando você, monitorando você. Mas, na minha opinião, ensino à distância tem muitas vantagens que ensino presencial não tem. Por exemplo, você pode rever a aula várias vezes. Se durante a aula você começa a viajar um pouco ou parar de prestar atenção, você pode voltar e rever essa parte. O ritmo da aula, por exemplo, quando eu gravo vídeos, a aula que eu daria numa aula presencial, por exemplo, de duração de 1 hora, eu consigo fazer tudo isso num tempo menor por causa da edição. É uma coisa mais rápida, mais eficiente, que a gente precisa entregar as informações assim, senão o aluno acaba perdendo interesse um pouco com o vídeo. Mas eu acho que da parte do aluno acaba sendo muito mais interessante, porque eles conseguem aprender muito mais conteúdo, conseguem rever a aula e sempre tem essas atividades a mais para fazer depois da aula, para ser ativo também. O que a gente tem feito aqui, Jack, também é imaginar o futuro, né? Esse novo normal que é o mote do quadro. Você imagina o retorno do sistema tradicional de ensino, uma sala de aula cheia de alunos, quadro negro, ou isso, na sua opinião, já ficou no passado? Nossa, eu sinceramente, eu não sei. Eu queria ver realmente as duas coisas, porque, claro, o ensino, a parte do conteúdo, a gente pode sim aprender através do computador. Mas essa interação presencial, principalmente para crianças, adolescentes, esse aspecto social, para mim é muito importante. Eu não quero ver isso sumir de nossas vidas, mas eu acho que em cada fase da vida temos prioridades diferentes. Eu sou a favor do ensino à distância, muito mais produtos do que para crianças, por exemplo. Eu tenho filhos pequenos e por causa da quarentena a gente estava fazendo esse homeschooling aqui, que foi ótimo. Eles estavam aprendendo muita coisa, tem conteúdo incrível, mas eles, sendo crianças, precisam dessa interação com outras crianças. Eu já casada, com família e tudo, se eu quero aprender uma coisa, eu não quero perder meu tempo procurando um lugar para estacionar, eu não quero perder meu tempo no trânsito, eu tenho outras prioridades além de socializar e fazer amigos com colegas na sala de aula. Então, eu acho que depende muito da pessoa, mas tem vantagens e desvantagens das duas coisas. Mas eu não quero ver a sala presencial
sumir. Eu acho que tem muitas vantagens com isso também. Viu? Pelo menos no setor público, a gente observou aí com muita tristeza uma situação que está acontecendo, que é justamente os alunos tendo que ter as aulas de maneira online, só que existe um abismo criado, porque principalmente os alunos, alguns deles não tinham sequer conexão com a internet adequada para aprender. Na sua visão, esse é o principal problema dessa nova tendência? Eu acho que essa nova tendência, eu acho que agora, por exemplo, com a crise, tem muito mais acontecendo, claro, além de ter que aprender à distância. Tem pessoas que estão estressadas com a falta de dinheiro, emprego, é muita coisa insegura que está deixando a galera meio angustiada. Eu também fico assim, estou super acostumada de trabalhar online, mas eu vejo as pessoas conectando muito mais através das mídias sociais, tem grupos de apoio. Eu acho que a internet, nestes momentos, pode ajudar a não sentir tão solitário, tão sozinho, mas também tomara que isso passe logo, a gente consegue até voltar a encontrar pessoalmente, ter esse toque humano que a gente também precisa, mas eu acho que a gente precisa achar esse equilíbrio. Eu não quero ver só o ensino online sem nada presencial, e também eu acho que hoje em dia estamos percebendo que o ensino online realmente funciona, tem muitas vantagens, e se as pessoas não se adaptem, ficam para trás. Então, realmente, o maior desafio é se adaptar como professor ou professora e como aluno a fazer as coisas através da tecnologia, quando antes as pessoas não precisavam utilizar a tecnologia tanto. Ô Jax, tem uma coisa que estrangeiros adoram, né, no Brasil, são as expressões. Então, até agora, se eu pudesse dizer uma expressão, a gente pesou o rolê. Não sei se você sabe o que significa. A gente falou de assuntos realmente espinhosos. A gente vai deixar agora o assunto um pouco mais leve. Você é americana, eu acredito que todo mundo fica um pouco receoso de falar inglês perto de você. Quais são os erros mais comuns de pronúncia que os brasileiros cometem na hora de falar inglês? Nossa, os erros mais comuns são basicamente o que todo mundo faz quando você lê uma palavra como se fosse uma palavra em português. O famoso... Eu lembro quando eu estava aprendendo português, eu pensei, nossa, que língua engraçada, e hot dog, Facebook, notebook, era adicionando esse i no final das palavras que a gente não faz em inglês, é hot dog, notebook, Facebook. Mas tem muitos erros por causa do português. Por exemplo, a pronúncia, muita gente fala a letra R como se fosse H para mim, é restaurant em vez de restaurant. Eu sempre falo para a galera, pensa nesse R bem caipira, bem puxado, para essas palavras que tem a letra R. Também adicionando a sílaba a mais. Por exemplo, estamos aqui, eu estou no meu escritório em casa e seria home office. Office, só tem duas sílabas, não é office, como que parece. É que nós então, adoramos vogais, Jack. A gente adora uma vogal e vocês americanos adoram consoantes. É por isso que a gente não consegue se comunicar tão bem. Não, mas isso faz parte. E eu cometi os mesmos erros em português, é normal. Mas o que é bom é até escrever como soa a palavra. Como que seria essa palavra se fosse uma palavra em português? E só letra. Eu fiz isso com o português. Até hoje eu lembro quando eu descobri a pronúncia da cidade Rio de Janeiro. Eu fiquei chocada que era Rio em vez de Rio, G em vez de D, Janeiro em vez de Janeiro. Era todas essas coisinhas, mas a gente vai aprendendo aos poucos, mas tem algumas dicas para ajudar no processo. Muito bem, viu? O que todo mundo espera quando vai fazer um curso aí é garantir a fluência, né? Muita gente se preocupa com isso, não quer fazer feio quando for viajar ou quando, por questões de trabalho, ter que se comunicar com alguém de fora, algum estrangeiro, né? Todo mundo pode conseguir essa tal de fluência ou não? Tem gente que realmente não vai conseguir. Eu, sinceramente, acredito que todo mundo consegue, sim.
Inclusive, quando eu estava morando em Campinas, eu tinha um aluno que era, eu não sei exatamente qual porcentagem, mas ele ficou doente quando era criança e ele estava, vamos dizer, 85% surdo. Ele não conseguia falar pelo telefone, interfone também não funcionava para ele e ele aprendeu inglês basicamente lendo lábios. Ele precisava olhar para mim, mas ele aprendeu porque ele queria. Mesmo ele era muito dedicado, uma inspiração realmente para mim. Mas é muito querer, né? É muito querer, querendo aprender e sabendo que não é nada fácil. Não é nada fácil, mas tudo que vale a pena nessa vida não vem facilmente. E muita dedicação durante um prazo longo, tá? As pessoas que querem resultados em 1 minuto vão ficar frustrados porque não funciona assim e vão desistir e achar que tem uma coisa errada com eles. Mas não tem nada errado. Fluência em uma língua, eu demorei também para aprender português. Ainda estou aprendendo português. Estou estudando já há 10 anos. Então, é uma coisa para a vida inteira. A gente tem que sempre continuar melhorando. Tem uma frase que eu sempre gosto de lembrar em inglês. Eu falo, you're either getting better or you're getting worse. There's no such thing as staying the same. Você está melhorando ou piorando. Não existe ficar igual. Então, se você não está melhorando, de fato você está piorando. Então, nossa meta é melhorar só um pouquinho, muito pouco. Não precisa fazer uma coisa gigantesca, mas melhorar um pouquinho todos os dias. Isso, aos poucos, a gente vai melhorando, curtindo o processo o máximo possível, não deve ser uma coisa de sofrimento e os resultados vêm como consequência. Maravilha. Para a gente encerrar, eu quero saber de você, então, na sua visão, o que seria esse tal de novo normal? Como a gente vai ficar daqui para frente? Eu sinceramente queria saber. Eu sou meio angustiada querendo saber como é que vai ser o futuro. Olha, eu acho que a gente está aprendendo que dá para fazer muito mais coisa em casa do que a gente imaginava, né? Agora está todo mundo trabalhando em casa, a gente está conseguindo realmente aprender muita coisa pela internet, pelo computador, mas, no mesmo tempo, estamos sentindo falta do contato humano. Então, não quero viver sem esse contato humano também. Eu acho que é mais equilíbrio, mas eu acho que esse negócio de estudar em casa, ficar em casa, trabalhar o máximo possível em casa é para ficar. E eu imagino que a gente vai acabar fazendo isso mais e mais e mais durante os próximos anos. Mas não de forma exagerada, que a gente esquece que somos seres humanos e precisamos de encontrar pessoalmente também. Muito bem. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Se cuida, vou caprichar agora nas vogais. And see you soon, tá bom? Até breve, Jack. Thank you. Tchau, tchau.